Muito bom dia, são já 9h30. Podemos começar a nossa reunião de Câmara. Cumprimento as senhoras e os senhores vereadores, munícipes presentes, colegas também aqui presentes, e vamos começar com o período antes de ordem do dia, para o qual aceito desde já inscrições. Senhora Vereadora Isabel Guerra, faça favor. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, bom dia, Srs. Munícipes. Eu tenho uma questão por a qual fui abordada ontem, precisamente aqui nesta sala, onde tive uma reunião ao fim da tarde com os diretores de agrupamento de escolas e as associações de pais, a propósito do programa Cidades Amigas das Crianças. Fui abordada pelas associações de pais por um acontecimento que vai haver no dia 28 de junho, no Casino Estoril, e que me causou, a mim, pessoalmente, uma grande surpresa. O facto de a Câmara ser parceira, e gostaria de ser esclarecida, se a Câmara é mesmo parceira deste acontecimento. Trata-se de um concurso de misses, em que eu não teria nada contra se as pessoas são adultas. Mas acontece que há 3 escalões etários, 2 deles para concorrentes menores de idade, dos 15 aos 18 e dos 11 aos 15. Ora, este tipo de iniciativas em idades tão precoces, além de acabar com a inocência das crianças, e que são meninas, promove que estas meninas mascaradas de mulheres sejam objeto de desejo, promovendo assim o abuso e incentivando a pedofilia. A Câmara promove cotidianamente iniciativas tão fantásticas de proteção de crianças e jovens, através do programa das Cidades Amigas, através dos ODS, etc. Ao ser parceira de uma iniciativa destas, está a desmerecer o trabalho que está a ser feito pela comunidade educativa cascalense. A Federação de Associações de Pais, eu à noite verifiquei que já até tinha enviado um e-mail, o Sr. Presidente deve ter recebido também, porque foi enviado para mim e para os outros vereadores e para o Sr. Presidente. E a Federação das Associações de Pais pede a retirada desta iniciativa de apoio da Câmara. Se de facto é verdade, eu também acho que se devia ponderar seriamente. Porque eu sei, e a mim já me tem acontecido, aparece muitas vezes no gabinete, pessoas a pedirem apoio da Câmara para isto e tentam sempre que a Câmara apoie as coisas mais extraordinárias. Esta, a mim pessoalmente, choca-me imenso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora Ana Maria Azevedo. Bom dia a todos. Eu gostaria de apresentar um voto de pesar pelo falecimento de Isaura da Silva Borges Coelho. Isaura da Silva Borges Coelho nasceu em Portimão em 20 de junho de 1926 e faleceu aos 92 anos em Cascais, a 11 de junho de 2019. Diplomada pela Escola de Enfermagem Artur Ravar em 52, iniciou funções nos Hospitais Civis de Lisboa, no Hospital dos Capuchos. As condições de trabalho das enfermeiras nos hospitais inspiraram a sua luta em defesa da melhoria das condições de trabalho e dos cuidados de saúde nos hospitais, e quando tomou conhecimento do despedimento de 12 enfermeiras do Hospital Júlio de Matos por terem casado, encabeçou um abaixo-assinado exigindo a liberdade de casamento das enfermeiras. Tendo aderido ao Movimento de Unidade Democrática em 53, foi presa com outros jovens e mantida em prisão por ser identificada pela PIDE como impulsionadora do movimento das enfermeiras. Foi sujeita a regime de isolamento e alvo de violência, mesmo na presença do seu advogado de defesa, Dr. Lopes Correia, que, a dias do julgamento, também foi preso. Foi julgada e condenada pelo Tribunal Plenário de Lisboa e esteve presa durante 4 anos. Na prisão, a sua vida esteve por um fio e a PIDE viu-se obrigada a interná-la no Hospital de Santa Maria em setembro de 55 e um mês depois em Santa Marta. Quando foi libertada em 57, foi-lhe fixada a residência em Portimão, na casa de seus pais, onde, juntamente com familiares e amigos, era permanentemente vigiada pela PIDE. Após um ano de residência fixa, voltou a Lisboa com o objetivo
de completar a sua formação no IPO, junto do professor Gentil Martins, e trabalhou na Liga dos Hospitais até que o almirante Henrique Tenreiro pediu informações à PIDE e a despediu. Concorreu ao concurso de puericultura, ao curso de puericultura e partes da maternidade Alfredo da Costa, onde, após a sua admissão ter sido sistematicamente impedida por razões políticas, pôde finalmente concluir o curso e entrar naquela maternidade como enfermeira eventual. Após o 25 de Abril e até à sua aposentação, trabalhou na maternidade Alfredo da Costa, onde exerceu o cargo de enfermeira-chefe no serviço de prematuros e se manteve como delegada sindical das enfermeiras. A vida de Isaura da Silva Borges Coelho foi um longo caminho de luta e de sofrimento, pois a violência de que foi vítima direta atingiu-a supletivamente com a prisão do seu companheiro António Borges Coelho, com quem viria a casar no Forte de Peniche a 4 de janeiro de 59. Em 2002, o Presidente da República, Jorge Sampaio, atribuiu-lhe a Ordem da Liberdade e, em 2018, a Câmara Municipal de Portimão homenageou-a com a Medalha de Honra do município e o título de Cidadã Benemérita da cidade. Sobre Isaura da Silva Borges Coelho, Domingos Abrantes, amigo de toda a vida, diz: era uma pessoa de uma generosidade enorme e com uma alegria de viver contagiante, mesmo nos momentos mais difíceis. Alguém que, apesar de todo o sofrimento, nem nos momentos mais difíceis perdeu o ânimo, a coragem, a alegria e a vontade de continuar a lutar. A variação do PCP propõe que a Câmara Municipal de Cascais, na sua sessão ordinária de 18 de junho de 2019, delibere demonstrar o seu profundo pesar pelo falecimento de Isaura da Silva Borges Coelho, guardando um minuto de silêncio em sua homenagem e transmitindo este voto à sua família e órgãos de comunicação social. Não tenho mais inscrições. Sr. Vereador João Ruivo. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhores vereadores. Tenho duas questões que gostava de colocar. Numa reunião passada, coloquei a questão sobre o antigo Hospital de Cascais. O Sr. Presidente informou que estava a ser demolido porque tinha que ser demolido, qualquer que fosse o uso a ser dado no futuro àquele local. Eu pergunto se continua sem haver um projeto já decidido para aquele local e queria solicitar que nos fosse entregue os relatórios da demolição, nomeadamente das questões do amianto. Do amianto que existia no hospital. Sabemos que essas questões são importantes, existe uma escola ali ao lado e gostávamos de ter acesso aos relatórios de como é que foi a demolição. Entendo que a demolição dos aparelhos radiológicos e radioativos foi feita à época com a transferência de um hospital para o outro, mas mesmo assim o hospital é um equipamento que obriga a determinados procedimentos para ser demolido e gostávamos de ter esses relatórios da demolição. A segunda questão que queria colocar, também já a coloquei há uns tempos, eu penso que o Sr. Presidente não estava nessa reunião, é em relação ao perdão de Cascais. Em relação ao perdão de Cascais, na altura realcei a necessidade de se criar um regulamento de utilização do perdão, principalmente para que também quem vigia possa estar munido de ferramentas para poder controlar o fluxo de pessoas que ali existe, com bicicletas e com uma série de coisas. Sei que ainda não existe. Pergunto se já foi dado algum passo nesse sentido, por forma a podermos ter aquela zona regulamentada e para poder haver harmonia entre todos aqui que o utilizam. Obrigado. Sr. Vereador Luís Reis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, ontem foi apresentado pelo Instituto Nacional de Estatística o relatório da atividade turística relativamente ao mês de abril e que nos permite ter já uma visão sobre os primeiros 4 meses do ano. A nível nacional podemos verificar um crescimento muito interessante do número de hóspedes, quer de dormidas, acima de 10% quando comparamos com os dados de 2018.
na medida em que o setor do alojamento turístico registrou mais de 2,3 milhões de hóspedes, representando perto de 6 milhões de dormidas. Relativamente ao concelho de Cascais, podemos observar que de janeiro a abril foram registadas menos 6.747 dormidas, representando uma retração a rondar os 2% relativamente ao mesmo período do ano passado. Esta queda não foi maior porque se verificou uma maior procura interna, ou seja, de residentes que procuraram o nosso concelho para passar alguns dias, quando comparado com aquilo que foi a redução da procura de não residentes, que rondou, esteve acima dos 11 mil dormidas. Neste estudo, só somos ultrapassados negativamente, quer pelo Funchal, quer por Santa Cruz, sendo que a maioria dos concelhos subiu e muito, nomeadamente Lisboa, com uma subida de mais 100 mil dormidas nestes primeiros 4 meses do ano, e creio que aqui impera uma reflexão sobre aquilo que Cascais tem de melhor para além das suas gentes, portanto, o seu património natural, cultural, o mar, a serra, a orla costeira, o Parque Sintra Cascais, o clima e as suas tradições. E como é que poderemos ter uma estratégia de afirmação não só de distinção, alargando o espectro de oportunidades, mas também de complementariedade no âmbito daquilo que a área urbana de Lisboa tem para oferecer. Continuamos a ver um turismo muito forte na área urbana de Lisboa. Creio que estes números não são preocupantes, porque efetivamente não é uma grande perda nestes primeiros 4 meses, mas o que é certo é que neste mesmo período todos os outros concelhos, a grande maioria dos outros concelhos sobe muito, e nós tivemos aqui esta ligeira queda. Portanto, deixava este estudo, sei que é um estudo recente, foi apresentado ontem, mas deixava este estudo aqui para reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, assim, não tenho nenhum pedido. Começava pela Sra. Vereadora Isabel Guerra. Eu desconhecia que estavam envolvidas crianças, não fazia a mínima ideia. Aliás, eu recebi um e-mail a convidar para ir à gala, que não vou, e portanto já declarei que não vou, mas pedi que o Sr. Vereador Frederico Almeida me representasse. Eu não sei se o Sr. Vereador Frederico Almeida já tem alguma informação adicional sobre isso, que é a gala das Misses que tem crianças, não é? E portanto vou apurar o que é isso. Eu, enfim, não sou propriamente, não é que não seja um apreciador de Misses, mas quer dizer, não sou propriamente um apreciador desse tipo de eventos, seja de que idade for. Mas parece-me ser abusivo, de facto, a utilização de crianças para essa medida. Portanto, eu irei falar com o Sr. Vereador Frederico Almeida, perceber qual é o envolvimento que a Câmara tem, financeiro não é, certamente, portanto, pode ser apenas a colocação de marca. Sei que os fins têm fins beneméritos, ou seja, a favor de crianças também, nomeadamente da Casa McDonald's, que é para crianças salvo erro, com cancro, ou pelo menos com doenças mais duras, e de acolhimento para quando as famílias os têm que acompanhar nos tratamentos, mas vou perceber se alguma destas situações tem outras dimensões que eu, sinceramente, neste momento não conheço. Portanto, irei falar com o vereador Frederico Almeida e, consoante aquilo que for, tomaremos uma posição e comunicaremos posteriormente à Câmara qual é essa posição que foi tomada. Em relação ao Sr. Vereador João Ruivo, dizer-lhe que o antigo Hospital de Cascais tem uma solução, ou seja, já é conhecido que a Faculdade de Medicina da Universidade Católica desistiu de ir para o edifício das Águas e utilizar o Hospital de Cascais como hospital universitário ou como hospital de apoio à universidade. Nós anunciaremos, espero eu em breve, temos uma reunião inclusivamente amanhã de manhã, uma nova iniciativa idêntica àquela que havia com a Católica, não sendo com a Católica, sendo com outra universidade do país, mas não se irá situar no antigo Hospital de Cascais, nem no edifício das Águas. Entretanto, há uma iniciativa por parte da Câmara, que é conhecida, que é de construirmos um novo centro de saúde para Cascais, que estava numa primeira fase previsto ir para junto da Escola Secundária de Cascais,
que depois, por via das várias vicissitudes que se atrasaram em relação à questão das escolas, ficou em stand-by, mas com o surgimento da possibilidade do novo centro de saúde, que o atual já está, enfim, subdimensionado, portanto tem falta de espaço, o Ministério da Saúde acolheu como mais positivo situarmos o centro de saúde naquela zona, portanto, ou no hospital ou no centro de saúde. Por sua vez, também veio uma solicitação, aí por iniciativa dos organismos centrais, porque há um problema com o Instituto de Medicina Legal, ou seja, em toda a área metropolitana de Lisboa. Portanto, não há capacidade de resposta por parte do Instituto de Medicina Legal, que tem, isto é, as vantagens, ou neste caso as desvantagens de exercer estas funções. Nós, de facto, temos que ficar a aprender uma panóplia de situações que de outra forma não sabíamos. E, portanto, essa necessidade tem a ver com exames de medicina legal para pessoas que, felizmente, ainda estão vivas, mas que foram vítimas de agressão, de violação, de um conjunto de circunstâncias, e também para exames periciais em pessoas que, infelizmente, faleceram. Dentro disto, há ainda uma outra, depois já vai perceber como é que isto tem tudo uma relação. Dentro disto há uma outra necessidade que eu gostaria de ver naquela zona, e penso que é uma aspiração da própria população, e está dentro daquilo que nós estamos a definir para o Plano Municipal de Habitação, reforçar a oferta de cuidados continuados no concelho. E, portanto, para uma população mais idosa. Não tem que um cuidado continuado, não é só para populações mais idosas, mas tem uma prevalência de populações mais idosas. Estamos neste momento a condicionar, ao fim e ao cabo, se quiser, a fazer um puzzle de onde é que cabe o quê e onde e como. Sendo que também, no caso do edifício do antigo hospital, também é a nossa intenção de colocar uma dotação de estacionamento, enfim, apreciável. Portanto, uma boa dotação de estacionamento. Portanto, neste momento eu tenho o engenheiro Pinto Gonçalves e a arquiteta Catarina Mona exatamente a fazer esta articulação de onde é que cabe o quê. Não escondo que para financiar, se a opção for concentrar os serviços, se neles couberem, concentrar estes serviços que falei, em grande parte, ou mesmo no todo, no antigo Hospital de Cascais, é uma obra com um investimento ainda muito apreciável e, porventura, que se utilize o edifício das águas para financiar essa própria obra. Não é? Portanto, mas é o estudo económico que também está a ser feito no financeiro, porque a primeira opção era não vender o das águas para financiar a construção no antigo hospital, mas se houver, isso só vai acontecer se houver dinâmica das várias atividades que se levarem para o antigo hospital serem suficientes para suportar o esforço de dívida que essa obra vai ter. Portanto, esse é o ponto da arte neste momento. Portanto, não há ainda decisões definitivas, há este envolvimento de tentar dar resposta a um conjunto de necessidades, quer sejam necessidades públicas, quer sejam necessidades de cidadãos. Quanto aos relatórios, eu vou pedir esses relatórios e, portanto, ser-lhe-á certamente enviado. Em relação ao perdão, o problema do perdão, no meu entender, e na questão das prioridades, e nós estamos a gerir, o gerir é definir prioridades e agir consoante essas prioridades, o perdão exige uma intervenção de fundo profunda, por via da forma como, na altura, o projeto que foi dado pela, eu ia dizer a APA, mas não sei se na altura era a APA, portanto, o organismo público que tinha aquela supervisão, porque quem anda no perdão tem noção de que em alguns locais o piso não está uniforme, portanto está desregulado. Isso deve-se a que, por baixo do perdão, a suportar, digamos assim, a superfície
por onde andamos, por baixo foi feito um conjunto de colocação de rochas e de arrocamentos. Essas rochas, essas pedras, foram consolidadas com areia. Ao longo dos tempos, e portanto o Pardão já não sei quantos anos tem na sua versão atual, mas já leva alguns anos, não leva mais, sim, mas leva mais que 11 anos, deverá levar cerca de 15 a 20 anos. Tem, de facto, com o mar, enfim, pela ordem natural das coisas, vai descalçando e, portanto, como é areia, vai tirando a areia que está a segurar as rochas e, portanto, volta ou não volta, com a falha de areia há uma rocha que cede, cedendo a rocha, parte do piso cede também. É uma obra com algum investimento, portanto não é uma obra barata, é uma obra que obviamente o Estado, e nomeadamente quando está em sede de descentralização para as autarquias, está no âmbito daquilo que apoia ou financia ou não. No caso da Orla Costeira, os apoios não serão nenhuns diretamente do Estado Central, serão por benefício das receitas, nomeadamente dos concessionários e das receitas que são geradas. Portanto, estamos neste momento a aguardar esse tipo de intervenção. Não sei se o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes tem já alguma data prevista para avançar com a intervenção, porque obriga a um conjunto de estudos e um conjunto de aprovações do ponto de vista ambiental, razão pela qual na altura se utilizou areia e não se utilizou outro tipo de material para consolidar as rochas, mas penso que só após isso é que se justifica, até pelo próprio projeto, há zonas em que é pressuposto, ou pelo menos era aconselhável, que o Pardão pudesse ter uma largura ligeiramente superior àquela que tem, nomeadamente em zonas onde estão estabelecimentos e fazem um grande constrangimento. Portanto, isto para dizer o quê? A própria superfície pode vir a ter alterações. Tendo alterações, também permitirá ou não ter alterações de utilização ou de regulamentação dessa mesma utilização. Portanto, eu diria que logo estabilizado que esteja o projeto de intervenção, nós estaremos em condições de avançar com o regulamento esse que depois suportará o após-intervenção que entretanto será realizado. E, portanto, esta é a resposta. E depois, como as tecnologias são boas, diz-me o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes por SMS, podia dizer aqui ao microfone, que a obra está prevista começar... Então, mas esclareça, Sr. Vereador, escusa de ser por mensagem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao Pardão, neste momento encontra-se concluído os estudos a nível do subsolo e da infraestrutura, encontra-se concluído o projeto de execução do mesmo, com controle de acesso em todos os pontos de entrada e de saída do Pardão através de meios tecnológicos, as chamadas patas de elefante, substituição da iluminação do Pardão. Estava há pouco a combinar com a vereadora Joana remeter o mesmo apenas para partilharmos do projeto, para ver se é possível ou não melhorar o mesmo, de modo a que em setembro, quando regressarmos de férias, possa ser lançado o respectivo concurso público da obra, que prevê não apenas o make-up ou a requalificação daquilo que lá existe, mas prevê uma intervenção de fundo, nomeadamente a nível das locas que estão identificadas e que existem no Pardão, e a substituição total daquele piso que, ao fim destes anos, se verificou não ser, de facto, o melhor para uma situação de uma zona daquelas, sendo que o piso que está previsto é um piso muito semelhante ao do Pardão que existe em Oeiras, que é aquele piso completamente liso, que dá para circular, dá para correr, dá para andar de patins e é adequado para um local daqueles. Embora o problema tenha que ser resolvido na parte de baixo do Pardão. E, portanto, essa é a informação que existe. Portanto, logo que haja mais informação, não sei se o vereador disse, portanto, o concurso será lançado em setembro para concurso público, portanto, para a adjudicação das obras. Em relação ao Sr. Vereador Luís Reis,
dizer-lhe que, de facto, 2% nos primeiros 4 meses não é que seja pouco ou que seja muito pouco, para mim não significa nada. Até porque temos que ver, nos anos anteriores, pode haver acontecimentos que tenham ocorrido nos primeiros 4 meses que nestes não ocorreram e que ocorram a posteriori. Estou certo que o ano passado, nesta mesma altura, por exemplo, não tivemos cerca de 3 dias com ocupações a 100%, como foi o passado fim de semana, e que tem um prolongamento que não será a 100%, mas que será com percentagens bastante elevadas. Dos contactos que eu tenho tido, mas também não são sistematizados, com os hotéis, todos eles perspectivam um ano melhor em termos de dormidas do que o ano passado. A minha preocupação de há uns anos a esta parte não tem tanto a ver com as taxas de ocupação dos hotéis, mas tem a ver com o preço médio dos hotéis, e esse tem vindo a subir. É mais significativo, e Cascais, concelho, é o concelho do país neste momento como destino mais caro a nível da hotelaria, sendo que ainda assim no âmbito europeu ainda somos muito competitivos, ou seja, temos margem de crescimento. O que também se tem vindo a refletir na procura de profissionais na área da restauração e da hotelaria. É uma das preocupações neste momento dos empresários destas áreas, é não terem pessoal, e estão inclusivamente a ter que, e bem, pagar melhor para conseguirem reter os funcionários que têm. Eu próprio há uns meses tive uma reunião a pedido de alguns deles, por via das cadeias hoteleiras internacionais que chegaram ao Conselho ao fim de muitos anos, porque não havia em Cascais, que estes empresários eram nacionais a pedir-me para eu falar com as cadeias hoteleiras para não pagarem tanto, para não irem roubar os empregados, porque pagavam mais. E eu aí disse que a lógica estava invertida, quer dizer, não me peçam a mim para eu pedir para pagarem menos, quer dizer, portanto, o que têm é que melhorar o serviço. Com melhorar o serviço podem ter capacidade para aumentar o preço médio e com isso terem condições melhores para pagarem aos próprios funcionários. Esse movimento tem vindo a ocorrer e, portanto, eu não acredito que nenhum empresário evolua nesse movimento se não tiver alguma garantia, alguma expectativa positiva sobre a evolução do setor também aqui em Cascais. De qualquer dos modos, a Cascais Dinâmica e a ATC, que são as entidades que têm uma gestão mais direta, os números até agora que recebemos, mas são números, se não estou em erro, até março, são positivos, ou seja, não demonstram essa queda dos 2%. Outra interpretação que pode ser dada nesta matéria é que Cascais, de facto, foi dos primeiros que começou a subir em termos de taxa de ocupação. Houve muitos outros municípios que só mais tarde é que verificaram esse acréscimo de turismo e, portanto, como sabemos, as taxas de crescimento não se conseguem de uma forma sempre permanente. Uma quebra de 2%, eu consideraria que era mais prudente fazer uma análise no final do ano ou, se quisermos, termos uma análise mais próxima nos primeiros 9 meses do ano, que é, digamos, a época alta. Agora, quando já se teve no verão taxas de ocupação acima de 90%, também já não há muito mais para crescer, quer dizer, enfim, faz parte da matemática. A probabilidade maior é ligeiros decréscimos. Agora, o que devemos estar muito atentos também é, acima de tudo, ao preço médio, porque esse tem ainda alguma flexibilidade para poder crescer. Numa particularidade é que o que interessa no final do dia são as receitas que são geradas no Conselho. E, portanto, se eu descer 10%, vou agora exagerar para me fazer explicar, se eu descer 10% nas dormidas e aumentar 20% nas receitas, eu compro esse negócio. Quer dizer, ou seja, compro no sentido de sou favorável a esse negócio. Portanto,
não é por aí que a coisa vai. Mas aguardemos com serenidade. Sim, está bem, o Sr. Vice-Presidente está-me a dizer, mas isso é cá como é em muitos outros municípios. O alojamento local está a crescer de uma forma substancial. Aliás, este encontro que tivemos agora das Arles, os hotéis estavam cheios e foi possível ver onde é que havia alojamento local, porque eram locais onde tinham motas à porta, não é? Quer dizer, portanto, ou seja, era fácil de identificar. E, em alguns casos, mandei verificar, tirei apontamentos de onde é que, quais eram as moradas, se esses alojamentos locais, se eram ou não alojamentos locais e se eram, se estavam ou não registados e, portanto, se estavam ou não legalizados. Mas, enfim, é também um fator que concorre positivamente, até porque a última estatística que eu vi já havia uma oferta de camas em alojamentos locais igual ao número de camas em hotelaria, portanto, no setor formal. Mas é isso. Em relação à Sra. Vereadora Ana Maria Azevedo, eu subscrevo e vamos já fazer o minuto de silêncio e, aliás, eu vou propor exatamente o mesmo, o voto de pesar e a comunicação à família e também um minuto de silêncio por uma grande senhora, por uma grande cidadã do nosso Conselho, muito especialmente de Carcavelos, que foi a Odete Abrantes, que presidiu à Sociedade Musical de Carcavelos, que teve uma participação durante anos... A Odete Morgado, peço desculpa. Eu conheço uma outra senhora que é a Odete Abrantes, mas que felizmente está viva. A Odete Morgado, que era conhecida pela Dona Odete, que teve uma participação cívica durante muitos anos na própria freguesia, foi responsável pela formação de muitas gerações de Carcavelos e da zona envolvente, muito especialmente em áreas artísticas, como é o caso da música, e que declarei por isso também um dia de luto municipal pela sua morte. Portanto, eu vou propor que façamos um minuto de silêncio pela doutora Isaura Borges Coelho e depois um outro minuto de silêncio pela doutora Odete Abrantes. Feito um minuto de silêncio pela doutora Isaura Borges Coelho, faremos agora um pela Dona Odete Morgado. Muito obrigado. Passemos agora aos municípios que estão inscritos, que são
duas senhoras e que eu convido a Sra. Dona Ivone Pestana Vieira para intervir. Ali naquele microfone. Sr. Presidente, eu trago uma cablozinha. Eu vou só pedir a olhar a desculpa, atividade. se há de ter aí um botãozinho. Perdão. Trago uma cablozinha Faça porque às favor. vezes, derivada à minha idade, posso me esquecer de qualquer coisa. Isto é o caso. Sr. Presidente, venho pedir encarecidamente especial atenção à minha situação e do meu marido. Tenho 80 anos, meu marido 83, vivemos num quarto alugado, pagamos 450 euros, devido ao nosso desconhecimento, informado pelo construtor a iniciar a obra pré-fabricada, ao mesmo tempo que dávamos entrada do processo comunicação prévia. Na Câmara pediram-me licenciamento, eu fiz. Pediram-me uma arquiteta paisagista para 400 metros quadrados, eu fiz. Sabemos que não é responsabilidade da Câmara, mas também sabemos que o Sr. Presidente pode nos dar uma ajuda, tendo em conta o processo que se encontra na fase desde outubro de 2018. Peço grande favor que me encaminhe o meu processo para pagamento da fase final das licenças e da lição de construção. Queria fazer a minha casa antes de morrer, porque a idade já é muito avançada. Tínhamos uma casa muito grande e não conseguíamos subir. E 450 euros por mês, o dinheiro está-se a acabar. Eu qualquer dia tenho que chegar ao pé do Sr. Presidente e pedir uma habitação. Sra. Dona, já terminou. Disse tudo, Sr. Presidente. Não, depois tem ainda 2 minutos a seguir eu falar. Sra. Dona Ivone, eu estou ciente da vossa situação, terá omitido aí uma outra situação ou outra, passou assim de leve. De facto, nós não podemos começar a construir de forma ilegal, sem qualquer tipo de licença, e por isso a obra teve embargada. Sim. Isso faz parte das leis, somos um Estado, felizmente, somos um Estado de Direito, que tem leis e que isso acontece. De facto, nós, entretanto, sempre que há um problema desta natureza, tudo o que o Estado já em si mesmo é complicado, só complica ainda mais. E o complicar ainda mais... Eu estou de acordo, fui mal informada. Disseram-me que era pré-fabricado, que era assim que se fazia. Pois, mas não é, e portanto está. O que nós temos é que o processo, de facto, foi reativado, do ponto de vista legal, formal, apenas no dia 20 de maio de 2019. Portanto, foi agora, ou seja, para todos os efeitos, se calhar vou exagerar um bocadinho, mas para todos os efeitos, o processo só tem validade legal desde 20 de maio de 2019. E, portanto, está neste momento a seguir os procedimentos todos que tem que seguir para poder vir a verificar se é licenciável ou não. Já que também o inicial que estava a ser construído e que foi tentado depois, antes de colocar a comunicação prévia, começaram as obras, portanto, o que não é... Fizemos as duas coisas ao mesmo tempo. Um bocadinho em tempos diferentes, porque as obras começaram antes Pois, da entrada estava lá. da comunicação prévia. Portanto, isso também não é possível. Mas, inclusivamente, não cumpria o próprio alvará de loteamento. Não é? Portanto, há assim um conjunto de erros, porventura... Há muita coisa, o terreno foi-me vendido e estava hipotecado, há muita coisa mal neste terreno. Pronto, e portanto, porventura... Só que nós temos a o dinheiro responsabilidade empatado. possa ser... Sr. Dona, vou-lhe só pedir, eu falo, e depois a Sra. Dona Ivone, no fim, tem Com mais 2 certeza. minutos. Eventualmente, por responsabilidade de quem foi contratado por vós para poder fazer a obra, qualquer dos modos, eu vou, e tenho aqui os vossos contactos, vou pedir ao meu chefe de gabinete, que é o Dr. João Faria, que eu não estou aqui a ver, mas pode ser porque não está, mas está aqui o Dr. Frederico Nunes, que também trabalha comigo, para, agora quando a senhora se for sentar, abordá-la e combinarem a forma de podermos ver como é que se pode agilizar a situação do licenciamento e, com isso, o reinício
das obras, que eu espero que estejam mesmo paradas, porque elas foram embargadas. Então estão paradas. Pronto. Porque senão aí do nosso lado já há um incumprimento reiterado por parte do município, que não pode ser. Portanto, o Dr. Frederico Nunes vai abordá-la quando a senhora for agora para o seu lugar e combinará com a senhora como é que se pode fazer os próximos desenvolvimentos. Muito obrigado. Obrigado. Com licença. E agora convidava a sua Dona Maria Natália Freire Garcia Batista. Bom dia. Eu moro na Rua do Viveiro, junto ao Cruzeiro, e agora temos lá uma obra onde estacionávamos os carros e não temos onde estacionar. Temos lá agora 2 escolas de meninas adultas que têm todas carro e nós punhamos ali uma média de 10 carros e agora não temos realmente estacionamento. Temos o posto médico, temos cabeleireiros, temos 3 restaurantes e vimos-nos aflitos para estacionar. Não sei, realmente, eu moro no prédio do posto de enfermagem, atrás era o antigo Estoril Praia, fizeram uns traços para estacionar, pensámos nós que as meninas da escola lá fossem estacionar, mas não tem nada, ninguém lá estaciona, e nós vimos-nos aflitos realmente fizemos um abaixo-assinado, mas não tivemos resposta. Eu vou pedir ao Sr. Vice-Presidente que ele tenha acompanhado o assunto, ele dará algumas explicações e eu depois também poderei acrescentar às explicações do Sr. Vice-Presidente o que é que pensamos fazer sobre o assunto, até porque esse já tem sido matéria que já tem vindo aqui à reunião de Câmara, essa preocupação, e só antes de passar ao Sr. Vice-Presidente uma correção. A Rua do Viveiro há muitos anos que tem problemas de estacionamento. Não estava pacífica o estacionamento e passou a não estar. É certo que agravou, mas não passou a estar. Mas, de qualquer das formas, o Sr. Vice-Presidente dará as explicações e eu já acrescento. Mas menos 10 lugares, à partida, faz uma grande diferença. Eu vou-lhe não é? pedir o mesmo que pedi há pouco à Dona Ivone. Nós vamos falar, depois a senhora tem no final mais 2 minutos para poder também falar. Muito obrigado, muito bom dia a todos. De facto, aquele quarteirão todo está neste momento a sofrer uma grande alteração. É um projeto do arquiteto Miguel Arruda, um concurso público do edifício do Cruzeiro foi adjudicado. No tardós desse edifício, outra obra é a Escola de Design, que já tem cerca de 450 alunos, e depois era o Largo Contigo, que é o objeto da sua intervenção nesta reunião. De facto, há uma redução de 10 para 3 lugares. Há 3 lugares. Eu sei que ontem teve uma reunião com alguém do meu gabinete que lhe foi explicado isso. Há uma requalificação total daquele largo, uma nova entrada para o antigo mercado. E é uma preocupação que nós temos, porque depois do edifício do Cruzeiro a obra estar concluída, vamos ter ali um auditório com 400 lugares. Este problema ainda vai ser agravado. Nós temos um terreno a norte do antigo Estoril Praia, que é onde nós pretendemos fazer um grande parque de estacionamento, a sul do Estoril Praia, a sul do atual campus desportivo do Estoril Praia, que vai servir de alguma forma à Rua do Viveiro toda. Temos de ter a consciência que não vamos ter lugares à porta dos locais. Há um processo de deslocalização e de concentração desses parques de estacionamento. Porque, como o Sr. Presidente disse bem, a Rua do Viveiro tinha este problema há muitos anos, a Rua do Viveiro toda. Este problema vai se agravar agora, fruto dos investimentos que estamos a fazer de requalificação de edifícios que estavam devolutos, vai trazer mais público para aquele espaço, mas nós temos essa preocupação. Mas, indo de encontro aos moradores, é a nossa intenção colocar, para além deste parque de estacionamento, parquímetros e dar primazia aos moradores. Temos consciência clara que aqueles são edifícios que foram construídos numa época onde não eram obrigados, fruto dos regulamentos, a construção de estacionamento subterrâneo. Muitos deles não têm estacionamento próprio e, portanto, a única forma que os moradores têm de estacionar é à porta dos edifícios. Temos essa consciência e estamos, neste momento, em conjunto com a Cascais Próxima, a delinear o projeto de estacionamento com parquímetros para suprir essas necessidades e dando primazia. Como sabe, o nosso regulamento municipal é o mais ambicioso em termos daquilo que oferecemos aos nossos moradores, que oferecemos 3
dísticos de morador por cada fogo. É muito mais que Lisboa, muito mais que Sintra, muito mais que todos os concelhos limítrofes. Porque temos consciência que também em Cascais, estatisticamente, os moradores têm mais carros por fogo. É algo que nós temos que mudar no futuro. Não temos que ter consciência coletiva que temos que mudar essa tendência. Não é possível continuarmos com esta tendência de ter mais de três veículos por fogo. Mas ainda assim nós vivemos com esta realidade e este município tem que acudir à realidade do tecido territorial que tem neste momento e nós temos consciência disso e por isso estamos alerta para o problema e temos uma visão holística de toda a Rua do Viveiro e como o Sr. Presidente disse bem, tenho vindo a acompanhar. Agora, a requalificação daquele largo vai trazer uma nova qualidade para a vivência daquele largo, para a entrada na escola de design, para toda a vivência e a convivência com o futuro investimento do auditório, da escola de teatro e do museu do cinema. Toda aquela envolvente ligada às artes performativas vai ganhar uma nova dinâmica e que nós, com certeza, que iremos encontrar soluções para a maior afluência àquele espaço. Mas o senhor desculpe. Agora sim tem os 2 minutos. O senhor desculpe, mas é assim. Nós temos ali o Verdades Faria, um parque enorme, está fechado. Há anos tivemos um parque infantil ali que foi vandalizado, era porcaria de cão por todo o lado. E quer dizer, e agora vão pôr ali outros espaços perdidos, coisa que nós não necessitamos, porque temos o Verdades de Faria, com montes de árvores, abram-nos o portão, temos ali imenso espaço mesmo para crianças, não é? E aquilo ali poderia ser bem um parque de estacionamento. Porque acho que é a coisa que mais necessitamos, pois há uma lavandaria, há 3 restaurantes, acabou de me dizer cá a escola, há pessoas que a escola, com meninas adultas, põem os carros em frente aos prédios. Há pessoas que já fizeram pilhas para poderem sair de casa. E a polícia está lá todos os dias a rebocar carros. É que nós não aguentamos com isto. Pois, há várias, pode haver, ou seja, eu ia dizer que pode haver várias soluções. Na verdade não há, porque sabemos que o terreno, o território é aquele que é e não há mais. O parque relacionado com o Museu Verdades de Faria será um parque verde urbano. Não esperem da minha parte transformar um parque verde naquela zona que tem uma densidade habitacional fortíssima num parque de estacionamento. Até desvaloriza, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista cultural. Os espaços que, porventura, dentro do Verdades de Faria, permitiriam ter, enfim, e estou agora a imaginar, ter alguma possibilidade de estacionamento, são espaços muito curtos, que são basicamente do lado de cima, na entrada até à casa. Portanto, isso não irá acontecer. Nós já tivemos, inclusivamente, contactos com um terreno que está ao lado do Verdades de Faria, que é da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para adquirirmos esse terreno, mas para alargar o parque, até porque, como sabe também, os terrenos dali não são terrenos planos, são terrenos com uma inclinação bastante acentuada. O que está previsto é aquilo que o Sr. Vice-Presidente disse, de termos a sul dos terrenos do Estoril Praia, ter ali alguma dotação de estacionamento forte. E a pergunta que se pode colocar é, então, mas porquê é que não o fizeram, sabendo que já era um problema que já vinha atrás, que se iria acentuar, e não o fizemos por uma simples razão. É que teve em conflito em tribunal, porque em determinada altura houve alguém que decidiu registar os terrenos em seu nome. Isto tem anos, portanto, isto tem alturas em que os procedimentos e tecnologia não são os que são hoje. E, portanto, foi preciso dirimir em tribunal para demonstrar que aqueles terrenos eram municipais e não eram terrenos particulares. Ainda assim, dessas ações em tribunal, conseguiu-se justificar grande parte que os terrenos eram municipais, mas houve uma parte que não se conseguiu demonstrar em sede de tribunal que eram municipais. O que ficou garantido é que ali não vai poder construir mais nada, porque senão é ainda aumentar mais a densidade daquela zona. Portanto, eu tenho noção do problema, estamos a tentar encontrar soluções para o problema.
não serão tão imediatas quanto todos gostariam, até porque todos gostariam que elas já tivessem sido implementadas, porque já era um problema a Rua do Viveiro, em termos gerais, mas neste momento ainda é o que nós podemos dizer. O que eu recomendaria era, e pelos vistos já teve reunião com o gabinete do Sr. Vice-Presidente, tem o contacto, e portanto terem um contacto regular do modo como nós podemos ir fazendo um ponto de situação, de como é que a situação vai evoluindo em relação à Rua do Viveiro e ao estacionamento na zona envolvente. É o que neste momento se pode colocar. Mas, desculpe, eu se calhar não me soube explicar como deve ser. Eu disse foi que o Verdades de Faria é uma zona de lazer. Por isso, entendo o Verdades de Faria como zona de lazer, nós não precisamos ali de zona de lazer, nós precisamos ali de estacionamento. Pois que vão fazer ali um espaço de zona de lazer, e eu acho... Mas aí vou-lhe ser franco, aí temos uma discordância profunda, porque nunca iria transformar o parque do Verdades de Faria em estacionamento. Não é estacionamento, é para as pessoas conviverem. Não, isso ali, com certeza. Justamente, é isso que eu acho. Peço desculpa, então era eu que estava... Justamente. E ali, diz que vão pôr ali árvores já nós lá temos com fartura. Temos lá os jaracandás, que são lindos, não é? E nós precisamos ali de um estacionamento. Devo estar hoje num dia não muito bom. Eu não estou a perceber, pelos vistos o Sr. Vice-Presidente está a perceber. Estamos a falar em frente ao mercado... Ao lado, onde tínhamos 10, 12 estacionamentos e perdemos-los. É isso que eu estou a comentar. Tudo o que houver dessa possibilidade de dotação em terreno público ou num terreno particular que seja vendável a preços justos, nós estaremos completamente empenhados nisso. Mas eu vou ver isso, o Sr. Vice-Presidente, pelos vistos, sabe qual é o terreno que está... Não é um terreno, é uma rua sem saída e que há ali um apartamento e um estabelecimento. Há ali um apartamento que vive lá uma senhora e há um estabelecimento que é o Reis. E nós estacionávamos ali os carros, punhamos uma média de 10, 12 carros ali. E agora partiram aquilo tudo e diz que vão fazer zona de lazer. E eu acho que aquilo de zona de lazer temos o parque. Eu vou analisar o assunto. Eu agradecia. Agora, quando diz também que estacionam lá 10 completamente desordenados. Eu não digo o contrário. Não digo o contrário. Vale tudo e mais alguma coisa. Portanto, Sim, isso também não pode ser a solução. Eu vou analisar e, naquilo que for aconselhável e possível de nós podermos fazer mais lugares de estacionamento, faremos, tendo eu a consciência de que esses lugares de estacionamento não serão numa grande quantidade e que essa quantidade que lá for não vai ser suficiente para colmatar o problema existente há anos na Rua do Viveiro. Concordo. Sobretudo que agora, ainda por cima, tiraram a rampa do mercado, ainda dá mais espaço, não é? Porque partiram a rampa toda do mercado, a partida ainda ficou muito mais largo, não é? É isso que eu irei analisar. E pronto. Mas vamos ver. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Passamos agora à nossa agenda da reunião, começando pelo princípio, que é sempre como se deve começar. Neste caso é com a aprovação da ata número 14 de 4 de junho passado. Portanto, não sei se há intervenções em relação à ata, não havendo, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passemos agora à gestão patrimonial, com 4 subpontos. Senhora Vereadora, peço desculpa. Eu não vou votar o ponto 5. Senhora Vereadora Isabel Guerra não vai estar presente na discussão, nem na votação do ponto 5, pelo que proponho que a Sra. Vereadora se ausente. Nós votaremos já o ponto 5 e depois poderemos votar os outros pontos todos. Portanto, estamos a discutir e a votar o ponto 5. Não havendo intervenções, passa à votação. Sem a presença, como já disse, da Sra. Vereadora Isabel Guerra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora sim, com a presença da Sra. Vereadora Isabel Guerra, 3 outros pontos, que te coloco também os 3 à discussão para votações em separado.
Não havendo intervenções, passa à votação. Ponto 2, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora na contratação pública 3 subpontos, coloco os 3 à discussão para posterior votação em separado. Não tenho pedido de intervenções, passa à votação. Ponto 6, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista. Ponto 7, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 4 abstenções. Foi abstenção. Com 3 abstenções, perdão, 2 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista. Passamos agora ao ponto das expropriações. Declaração de voto. Faça favor, Sr. Vereador. Muito obrigado. O Partido Socialista absteve-se no ponto número 8, no seguimento daquilo que tem vindo a ser as nossas votações neste ponto, uma vez que continuamos sem ter o devido esclarecimento sobre a rotunda do Lar de Alvide. Obrigado. Com 3 subpontos, coloco os 3 à discussão para votação em separado. Sra. Vereadora Ana Maria Azevedo, faça favor. Passa à votação. Ponto 9. Quem vota contra, quem se abstém. Peço desculpa. Foram postos os 3 à discussão. Os 3 à discussão e depois votações em separado. Ok. Portanto, eu queria intervir sobre os pontos 10 e 11. Faça favor. Sobre o ponto 10, queria dizer o seguinte. No Conselho de Cascais, ao arrepio de todas as recomendações técnicas e científicas, continua a saga anacrónica de impermeabilização das bacias hidrográficas das ribeiras, com o traçado de mais vias sobredimensionadas, bem como mais construção. Neste caso, ocupando zonas de património arqueológico e da REN, o leito de cheia da Ribeira de Sassueiros e os poucos espaços verdes ainda existentes, que deviam permanecer naturalizados, prossegue esta política de mais alcatrão e mais betão, que continua a ser uma obstinação desta maioria. De facto, esta política compagina uma total falta de visão estratégica e uma enorme falta de respeito pelos munícipes que cada vez mais veem reduzidas a sua qualidade de vida. De facto, a proposta de deliberação do ponto 10 é bem clara. É para requerer a declaração de utilidade pública para se fazer a via oriental do Conselho de Cascais, no âmbito da concretização de um plano de pormenor. Isto é, o final é alcatrão e betão, com as consequências nefastas que um desafio de impermeabilização tem originado. Relativamente ao ponto 11, a situação é semelhante, que fala-se numa proposta disfarçada de valorização da Ribeira, quando o objetivo é, de facto, a concretização de 2 planos de pormenor. Eu disse. Obrigada. Sra. Vereadora, em primeiro lugar, eu não faço nada disfarçado. Quer dizer, quem anda a fazer coisas disfarçadas serão outros partidos, e nomeadamente a Sra. Vereadora, que uma das vezes apresenta-se como uma cidadã que não tem nada a ver com partidos e outras vezes apresenta-se como candidata do Partido Comunista. Portanto, eu disfarçado não faço nada. Dou a cara e assumo as condições em que dou a cara. Segundo, uma mentira repetida várias vezes não é por isso que se torna verdade. E a Sra. Vereadora tenta insistir na mentira de mais alcatrão, de mais betão, quando sabe que isso não é verdade. E, ainda assim, já foi julgado várias vezes e durante vários mandatos, porque as questões que está a falar dos 2 planos de pormenor não são uma questão deste mandato, não é uma questão do mandato anterior, nem do mandato anterior ao mandato anterior. E até com forças políticas completamente distintas. Forças políticas completamente distintas que, quando desenvolveram esses planos de pormenor, tiveram
ganho de causa, inclusivamente nas eleições seguintes, porque foram reeleitos. Portanto, não vale a pena ao Partido Comunista ter uma posição de afrontamento, de calúnia, de difamação e de mentira, porque não é isso que vai prevalecer na altura da votação por parte dos municípios. Portanto, não é por repetirem mentiras que elas se tornam verdades. Essa era a vossa aspiração, mas que já perderam em tribunais, já perderam em 30 por uma linha, e era bom que a senhora vereadora não ande disfarçada de cidadão que não tem nada a ver com partidos políticos, quando faz manifestações e quando faz movimentos que já são recorrentes e que cada vez têm menos adesão e que têm cada vez menos possibilidade. Da mesma forma, como também não fica bem, e agora vou ter que dizer isto, o senhor vereador dizer que não pode vir a reuniões por questões de ordem pessoal, que eu respeito, mas depois não vem para vir a senhora vereadora e ele depois está presente, até em situações pouco dignas, está presente nas próprias Assembleias Municipais. Portanto, são formas diferentes de encarar a política, admito que sim, isso faz parte da democracia, aceito-a completamente. Agora, não aceito mentiras, difamações recorrentes, que isso é que eu não posso aceitar. E, portanto, era para que fique também, para não ficar só na sua, para também perceber que há reação quando as situações são colocadas desse lado, dessa maneira. Faça favor. Era para dizer que eu, quando tomo alguma posição publicamente em determinadas manifestações de cidadãos, eu estou como cidadã lá. E não nego nunca que sou do Partido Comunista, como é óbvio, porque sou vereadora substituta do Partido Comunista aqui. Portanto, é impossível negar a evidência. Portanto, isso são acusações que, de facto, não têm cabimento. A senhora vereadora é vereadora do Partido Comunista aqui agora, porque durante anos era militante do Partido Comunista e andava sempre na lógica, é como aquelas associações da defesa da linha de Cascais, das associações na defesa não sei do quê, que são sempre os mesmos militantes comunistas que lá andam. No caso em concreto, o que é novidade é, de facto, uma associação de cidadãos independentes que, na verdade, militam em partidos, num caso o Partido Comunista, noutro caso partidos de extrema-direita, mas que depois que até são amigos e que fazem uma conjugação entre o Partido Comunista e a extrema-direita. Mas isso, cada um opta por onde quiser ir. Faça favor. Só para dizer que não faço parte de nenhuma associação ou de movimentos independentes. Como sabe, faço parte do Fórum por Carcavelos, que teve sempre um leque alargadíssimo de partidos e cidadãos. E nunca escondeu isso, como é óbvio, como o senhor Presidente, aliás, sabe, que o vice-presidente foi durante muitos anos o engenheiro Valente Almeida, que era do Partido Comunista e era vereador, e o presidente era até monárquico a determinada altura. E o leque que participava e participa e constitui o Fórum por Carcavelos é um leque enorme. As pessoas não se intitulam de independentes, cada qual tem a sua filiação, mas unem-se relativamente a determinados problemas que consideram ser muito importantes. A vantagem é que cada vez mais as pessoas acreditam menos nisso que a senhora vereadora está a dizer e, portanto, depois tem o reflexo direto nas urnas. Passemos então à votação. Ponto 9. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista. Ponto 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. E ponto 11. Quem se abstém? Peço desculpa. Ponto 11. Quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Passemos às coletividades, com um subponto que coloco também a discussão para votação. Não havendo intervenções, passa a votação. Ponto 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.
Passar às juntas de freguesia, também só com um subponto, que coloco também a discussão. Passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Comunista. Planeamento do território, com um subponto, coloco também a discussão. Faça favor, Sra. Vereadora. Relativamente a este ponto, eu queria dizer o seguinte. A necessidade de revisão dos planos de ordenamento da orla costeira em vigor esteve relacionada não só com as transformações físicas verificadas no território, mas também com desadequações normativas dos regulamentos dos planos face a alterações introduzidas no âmbito da gestão e do ordenamento territorial no quadro legislativo nacional. A estratégia preconizada pelo atual programa POCAS procura garantir a integridade da respectiva área de intervenção, nomeadamente através da prevenção e redução dos riscos costeiros e da vulnerabilidade às alterações climáticas, da proteção e conservação do património natural e paisagístico e a proteção dos recursos hídricos e preservação e melhoria da qualidade da água e a promoção da competitividade económica da orla costeira. De acordo com o relatório ambiental apresentado, o crescimento demográfico não ocorreu uniformemente em toda a área de intervenção, tendo tido um forte aumento, nomeadamente em Carcavelos, 83%, sendo que o aumento do número de alojamentos foi especialmente marcante nas freguesias do Estoril, de Carcavelos e da Parede, entre outras. E, em alguns casos, a pressão urbana teve repercussões na sustentabilidade dos sistemas biofísicos, amplificando as consequências dos fenómenos de risco e erosão costeira, pondo em causa a segurança da população residente e a continuidade das atividades de lazer associadas à orla costeira. Neste programa, são elencados, no que se refere ao PDM de Cascais, os artigos considerados incompatíveis com ele e que têm forçosamente que sofrer alterações nos termos dos artigos 119 e 121 do Decreto-Lei 80 de 2015, num prazo de 60 dias úteis, contados a partir da entrada em vigor do programa, e ou até 13 de julho de 2020. Na reunião de Câmara de 7 de maio de 2019, foi declarada a nulidade parcial da correção material efetuada relativamente à supressão do número de pisos máximos acima da cota de soleira, constante o número 4 do artigo 126 do Regulamento do PDM. No entanto, apesar de todos estes desidratos, nesta proposta, agora apresentada, são apenas citadas as disposições que foram introduzidas no PDM em 2017, referentes aos 2 planos da orla costeira revogados e a sua substituição pelo articulado da regulamentação do POCAS, bem como as inerentes plantas de ordenamento. E como não podia deixar de ser, constam também as exceções às novas medidas de proteção e contenção mais abrangentes da orla costeira, para que não se belisquem os supostos direitos adquiridos dos promotores imobiliários, que são sacrossantos. Assim, permanecem 16 artigos do PDM que se prendem com o regime do uso do solo e da edificabilidade, com a programação da execução do plano, nomeadamente no que diz respeito ao solo rural e solo urbanizado, aos espaços verdes, históricos e turísticos, às acessibilidades e espaços canal, que não são tidos em conta nesta proposta de alteração, mas que o POCAS determina que sejam reformulados por adequação dentro dos prazos atrás referidos. Não obstante, continua a fazer-se aprovar nas reuniões de Câmara, traçados de vias, planos de pormenor, planos de urbanização e loteamentos, que, relegando para segundo plano a preservação do ambiente, a valorização da biodiversidade, dos ecossistemas naturais e o alívio da pressão urbanística sobre o litoral, manifestamente não são consentâneos com os novos paradigmas de desenvolvimento económico, bem como com as obrigações legais e internacionais assumidas. Disse. Sr. Vereador, quando queremos baralhar e dar de novo,
confundir tudo e falar em alhos e bugalhos e dizer que são todas as mesmas coisas, de facto, é a razão pela qual quem defende, e eu admito que no regime democrático isso seja perfeitamente aceitável, mas que ao fim de tantos anos mostre e demonstre ser profundamente incompetente, porque não consegue ter ganho de causa rigorosamente nem nada, porque baralha e tenta baralhar tudo e mais alguma coisa. O que estamos aqui a falar é, houve uma alteração do programa da Orla Costeira de Alcobaça, Cabo Especial, que a legislação obriga que, após aprovado o programa da Orla Costeira de Alcobaça e Cabo Especial, dentro daquilo que é o edifício jurídico e de ordenamento nacional, este plano tenha que ser introduzido e considerado em planos de diretores municipais. Não é o de Cascais, não é, é de todos. Aquilo que nós estamos a fazer, como vê, plano da Orla Costeira de Alcobaça, Cabo Especial, imagine quantos municípios vão ter que fazer a introdução deste novo plano nos seus planos de diretores municipais. Isto não é obrigatório. Isto não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que a senhora vereadora acabou de dizer. Mas, quando vemos, de facto, um adversário pelo caminho errado, a gente só tem que o deixar seguir, porque, de facto, o seu grau de eficácia é bastante minuto, já que não temos perspectivas da vida idênticas. E, portanto, eu não subscrevo as suas, a senhora vereadora claramente não subscreve também as minhas, mas por aí vamos. E, portanto, tudo o que disse não tem nada a ver com o ponto que estamos a discutir. Faça favor. É claro que não penso assim, não é? E já agora pergunto porque é que não foram contemplados para compatibilização os 16 artigos que não constam na proposta de alteração agora apresentada à Câmara. E estamos a discutir, sim, este ponto. Porque no POCAS e relativo ao PDM de Cascais são elencados 18 artigos com variedíssimas alíneas que têm que ser compatibilizados com o POCAS. Acontece que não aparece nesta proposta de alteração, aqui presente, e que iremos votar daqui a pouco, o artigo 44, o artigo 47, o artigo 53, o 57, o 62, o 63, o 67, o 68, o 70, o 72, o 74, o 84, o 89, o 91, o 93 e o 108. Estes artigos têm que ser compatibilizados especificamente para o PDM de Cascais e não constam na proposta de alteração. As únicas coisas que constam nessa proposta de alteração têm a ver com alterações formais, uma vez que foram revogados 2 planos de orla costeira, que não podem, obviamente, constar no PDM de Cascais, e que foi posto e que foi aprovado o POCAS, que assim tem que constar. Agora, todos estes artigos que são elencados no POCAS e relativamente e diretamente ao PDM de Cascais não são contemplados. Provavelmente porque não estamos a falar nas mesmas áreas de influência. E, portanto, o plano de ordenamento da Orla Costeira Alcobaça Cabo Especial tem uma zona de intervenção. Nessa zona de intervenção tem que ser adaptada. Agora, isso não se aplica a todo o território. Só naquela zona do plano pormenor, do plano da Orla Costeira de Alcobaça Cabo Especial. Ponto. A senhora vereadora Filipa Roseta, faça favor. Estava aqui. A questão técnica aqui é que esses que a vereadora refere carecem de discussão pública e, portanto, têm que ser alterados até 2020. Os 60 dias é precisamente o que nós estamos a fazer agora. Esses aí carecem de discussão pública e isso mesmo diz na legislação, têm que ser alterados só até 2020, que é o que nós estamos a fazer e que vai acontecer até 2020. É esta a informação que eu tenho dos serviços técnicos. 2020, sim. 2020, desculpe lá.
Ou seja, no fundo, os 60 dias é exatamente aquilo que nós estamos a fazer, portanto, é o que pode sair e entrar e era o que era obrigatório fazer, por lei, e realmente estão identificados alguns que nós vamos ter que alterar até 2020 porque carecem de discussão pública e teria que ser feito, então, no tal processo de adaptação que nós estamos a fazer. Portanto, é uma questão... os serviços técnicos seguiram a legislação nesta matéria e, portanto, é por isso que nós fizemos assim. Faça favor, Sr. Vereador. Portanto, Sr. Presidente, como vê, as coisas não são bem como há bocado disse. De facto, estes... Quer dizer, agora já é preciso ter descaramento. Quer dizer, a Sra. Vereadora é que diz que as coisas não são bem como eu disse. São exatamente ao contrário daquilo que a senhora disse. Mas eu percebi, porque quer baralhar, quer confundir, quer pegar em partes do vário texto e tentar juntar tudo para cumprir um determinado objetivo. Ó, Sra. Vereadora. Não, desculpe. Não se aplica. Aquilo que a Sra. Vereadora teve a dizer Se aplica. Tanto se aplica que a Sra. Vereadora acabou de dizer que os serviços técnicos estão a estudar o assunto e dentro dos 60 dias Não é 60 dias, Sra. Vereadora. Desculpe, há uma parte que tem que ser adaptada nos 60 dias. Há outra que é até 2020. Eu agradecia que não me interrompesse. Sra. Vereadora, portanto, não é 60 dias, tem razão, é até 2020. Mas têm que ser alterados. Portanto, eu não... Sra. Vereadora, se quiser, Sra. Vereadora, se quiser, eu peço-lhe imensa desculpa, porque a minha interpretação daquilo que disse há pouco foi errada. Porque a senhora, de facto, pensou numa coisa e disse outra. Eu não tive em conta aquilo que a senhora pensou, só tive em conta aquilo que a senhora disse. E, portanto, aquilo que a senhora disse, de facto, não corresponde em nada à realidade. Mas, enfim. Desculpe. O senhor disse que não era abrangido pela área de intervenção do plano e estes artigos são abrangidos pela área de intervenção do plano. A senhora Vereadora disse que tinham que ser já corrigidos e eles não têm que ser já corrigidos, têm que ser corrigidos até 2020. Isto é o cerne da questão. Sim, senhor. Quer dizer, eu aí estou de acordo. Agora, que estão dentro da área de intervenção e têm que ser alterados, têm estes artigos. É só isto que eu queria frisar. E é isso que sempre dissemos. E na proposta que é agora posta aqui à discussão, nem sequer isso é referido. Era uma coisa que... Olha, como também não pusemos a lei geral, não se pode matar, não se pode cometer certas infrações, isso também não pomos nas propostas, porque é a lei geral e todos sabemos que temos que cumprir a lei geral. Passemos então à votação. No ponto 14, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos à gestão territorial com 2 subpontos, coloco também os 2 em discussão, para votação em separado. Não havendo intervenções, 15 e 16. Passa à votação do ponto 15, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Passo a ponto 16 a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a mesma votação do ponto anterior. Obras municipais de manutenção em trânsito no subponto 17, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. No ponto de juventude, com 4 subpontos, declaração de voto, faça favor. Era declaração de voto vencido no ponto 17. Muito bem. Juventude, 4 subpontos, coloco os 4 à discussão para posterior votação em separado. Não havendo intervenções, passa a votar. 18, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 19, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passo ao ponto do ambiente, com um subponto, coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passo agora à educação, pedindo ao Sr. Vice-Presidente que conduza a parte agora da reunião, enquanto eu me ausento por breves momentos. Coloco então à discussão os pontos da educação do ponto 23 ao ponto 30. Não há pedidos de intervenção. Pergunto se posso votar todos em conjunto. Não posso. Ok. Colocamos então à discussão o ponto 25, a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Ponto 27,
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. 30. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Coloco a votação de todos os restantes. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos aos pontos de desporto, ponto 31 ao ponto 33. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. É para informar que eu não participo na discussão nem na votação do ponto 33. Obrigado. Muito bem. Passamos então à votação do ponto 31 e 32. Não, Sr. Vereador, faça favor. 31 e 32. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora, sem a presença do Sr. Vereador João Rui e sem a minha presença e o Sr. Vereador Frederico Almeida para a votação. Ponto 33. Portanto, ponto 33, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos aos pontos de relações internacionais, que temos 2 subpontos, 34 e 35, coloca a discussão. Passa a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto de inovação, ponto 36 a 38. Vou colocar todos em conjunto a votação. Quem vota contra? Não? Qual é o ponto que quer que vote em separado? Qual? Ponto 36, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por, com maioria com uma abstenção do Partido Comunista. 37, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista. Ponto 38, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Faça favor, Sra. Vereadora. No ponto 38, o voto é contra. Voto contra, sim, senhora. Passamos ao ponto de democracia participativa, ponto 39 ao ponto 51. Coloco todos a discussão. Sr. Vereador Luís Miguel Reis, faça favor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Compreendo que as associações de pais têm alguma dificuldade, nomeadamente ao nível de arranjar as declarações de dívida, não tanto das finanças, mas da segurança social, e que isso poderá levar a esta decisão que vemos no ponto 40, 41 e 44 da atribuição do apoio financeiro ser feito à FAP. O problema é que a globalidade do valor aqui distribuído e atribuído à FAP ultrapassa no total o valor que poderá ser necessário visto o Tribunal de Contas. A Câmara certamente já refletiu sobre esta matéria. Eu não vejo problema algum, o Partido Socialista votará favoravelmente a estes pontos, mas em virtude desta dificuldade que as associações de pais têm em obter as declarações de não-dívida, nomeadamente da Segurança Social, fazer este apoio desta maneira pode criar um problema em virtude de ultrapassarmos o valor para o qual é preciso o visto que referi do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador, mas penso que essa questão está salvaguardada. Pergunto se posso colocar todos a votação em conjunto. Não? Então, vamos aqui o Sr. Presidente. Então coloco todos, exceto o 39. Quem vota contra? Quem se abstém? Não. Todos, com exceção do 39. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 39. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista Português. Passamos agora ao desenvolvimento social, saúde e habitação, que tem vários subpontos, do 52 ao 61, que coloco a discussão e posterior votação. Não havendo intervenções, o Sr. Vereador Frederico Almeida diz que não vota aos pontos 61, pelo que vamos começar por votar o ponto 61, sem a participação da Sra. Vereadora Isabel Guerra e do Sr. Vereador Frederico Almeida, embora eu considere que não há incompatibilidade porque fazem parte do Conselho Geral da Fundação por indicação da Câmara, portanto, mas não estão presentes na sala nem participam na votação, portanto estamos a votar o 61, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora, já com os seus vereadores, ou pelo menos com o Sr. Vereador Frederico Almeida na sala, votamos os restantes pontos. Também sigo aqui a metodologia do Sr. Vice-Presidente, se podemos votar tudo em conjunto. Não havendo oposição de votar tudo em conjunto, passamos a votar do 52 ao 60 inclusíveis. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado todos por unanimidade. Dá-se conta dos despachos, não, dos diversos. Os diversos, que são 2 diversos, portanto, coloco os 2 a discussão e depois votação em separado. Não havendo intervenções, passa à votação. 62, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o 63, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade.
Passando só e deixando aqui um registro a título de declaração de voto, de reafirmar o agradecimento da Câmara Municipal de Cascais, neste caso ao Ministério do Ambiente e ao Ministério da Administração Interna, tal como já o fiz quando recebemos da viatura. Fomos o único município de 44 viaturas que foram entregues, as outras 43 foram entregues a associações, e nós fomos o único município a quem foi atribuída a viatura, o que também, a meu ver, tem um registro do reconhecimento do trabalho que temos vindo a fazer e, neste caso, nem é sempre a Câmara que entrega viaturas a organismos do Estado Central, neste caso também o Estado Central nos entregou uma viatura. Dá-se conta das informações que é o relatório de atividades desenvolvidas no Concelho de Cascais e, dito isto, ponho a votação a aprovação da minuta da ata, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista. Desculpe, é voto contra. Então foi aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Resta-me desejar a todos um bom resto de semana. Muito obrigado.